o Héctor Hernández, que foi contratado para ser o reserva do Yuri Alberto, não foi nem para o banco ontem por deficiência técnica, por opção do Dorival. Será que ele vai ser titular contra o Ceará? Ou será que o Dorival vai meter um Thales Magno e Guinegão? Vai dar chance para o garoto desde o início do jogo? Ou um Thales Magno e Kaique? Ou ele vai meter, sei lá, alguém no ataque ali, improvisado? Juro que não sei. Confesso que não faço nenhuma ideia de quem será o atacante do Corinthians. Notícias boas. Voltam André Ramalho e Breno Bidon. Então o Kaká sai do time. Ufa, né? Deve jogar Gustavo Henrique e André Ramalho contra o Ceará. E o Breno Bidon, sinceramente, eu não sei se entra no meio de campo, porque ele não é mais titular absoluto do time. Adriel Vasconcelos, boa noite, Belo. Inadmissível, o VAR prejudica tanto o Corinthians, vários lances que o árbitro está a 3 metros de distância e o VAR chama. Pois é, Adriel. Pois é um lance interpretativo, o juiz está perto, o juiz viu que não foi pênalti. Aí o VAR chama, condiciona o juiz. Porque o juiz pensa, se o cara lá em cima com 38 câmeras está achando que foi pênalti, acho que eu errei, né? Não tinha nem que chamar. E depois que chamou, ele tinha que ver as 38 câmeras e ver que não foi. Que o outro lá tá maluco das ideias ou tá com má intenção, não sei. Paulo Sérgio Júnior, Belo, precisa contratar um ponta urgente. Tem alguma informação? Paulo Sérgio, a informação que eu tenho é que o Dorival Júnior está pressionando internamente para que jogadores sejam contratados, tá? Só que quando o Dorival Júnior foi contratado, vocês se lembram, quem que foi até Florianópolis ou Balneário Camboriú, sei lá, Jurerê Internacional, onde estava o Dorival? Fabinho Soldado. Ficou 3 dias lá negociando com o Dorival. E quem que estava do outro lado da linha aqui em São Paulo? Quem era o presidente do clube? Augusto Melo. Augusto Melo, o famoso segunda-feira vem novidade aí, né? Que é a frase preferida do Augusto Melo. Imagino que o Augusto não prometeu para o Dorival. Ô, Dorival, meu filho, vem para o Corinthians que vou contratar 5 estrelas, vai ter 5 Memphis Depay no time, vamos ganhar tudo. Sei lá o que o Augusto prometeu para o Dorival. Só que aí o Augusto saiu, está afastado. Dia 9 agora vai ter assembleia de sócios para saber se ele volta ou não volta. Não é mais ele o presidente. O presidente interino, o presidente em exercício é Osmar Stabile, que pensa diferente, que tem outro modo de ver o futebol. O diretor financeiro do Corinthians também pensa diferente, tem outro modo de ver o futebol. Então, o Dorival está cobrando o Fabinho, que está numa situação difícil, porque o Fabinho que prometeu para o Dorival lá no sul do país, só que a mando de outro presidente. Hoje o presidente chega para o Fabinho e fala, Fabinho, a gente não vai contratar ninguém, a gente não tem dinheiro. O empresário do Carlos Vinícius me falou, ninguém não é amigo do amigo do amigo, o empresário do Carlos Vinícius me falou, Marco Belo, que o Fabinho disse para ele o seguinte, vamos primeiro vender ou emprestar jogadores, baixar a folha salarial, depois a gente contrata. O empresário do Carlos Vinícius falou que o Fabinho disse para ele que primeiro queria baixar a folha salarial para depois contratar. Por isso que não contratou o Carlos Vinícius até agora. Não sei se depois dessa derrota para o Bragantino eles vão mudar de ideia. Mas mudou a forma de se administrar. Aí no dia 9 de agosto, daqui menos de um mês, se o Augusto voltar, voltam as promessas para o Dorival. Se o Augusto não voltar, vai ter eleição. Pode ter um novo presidente, pode ter outra ideia, completamente diferente de futebol. É difícil, é complicado. E o Dorival ontem na entrevista coletiva, mais de uma vez, sem ser perguntado, o que é importante deixar claro, sem ser perguntado, não era uma pergunta assim, Dorival, você quer contratações? Não, a pergunta era sobre outra coisa. E ele metia no meio assim, porque me prometeram, né, trazer atletas, estou esperando. Ele mandou umas assim na entrevista coletiva, ou seja, dá para ver que o Dorival está descontente com o grupo que tem, que ele não pode ser claro, né, ele não pode chegar, o grupo é muito ruim.
porque ele perde os jogadores, ele não pode falar isso, óbvio. Mas dá para ver que ele está descontente com os atletas que ele tem. Perdeu o Memphis, perdeu o Romero, vai jogar com quem contra o Ceará? Vai entrar eu?